nosso livro, a nossa história. É faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Dando uma pausa na entrevista com os pioneiros, mas não é uma pausa assim, deixa eu tentar te explicar. Nossa entrevistada de hoje é alguém apaixonada pela história, tanto que tem mestrado em História. Ela é formada em Comunicação e habilitação em Jornalismo e está lançando o livro Lantejoulas ao Vento, Zana Ferreira. Aí vai todo mundo estranhar, Zana, que vai te olhar assim, uma menina no Arte e Memória da Cidade. Cadê os velhinhos? Olha, gente, não é que ela não é velha, não, é só carinho. Não, você é muito jovem. E eu quero de coração mesmo agradecer o fato de você estar com a gente aqui hoje. E justamente falando sobre esse livro Lantejoulas ao Vento. Mas antes disso, eu quero que você se apresente. Quem é Zana Ferreira? Ei, Evandro, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, eu me apresento como Zana, né? Zana Ferreira. Mas meu nome é Ana Luísa Ferreira Coelho. Zana é um apelido muito antigo, que já vem da adolescência, porque na minha turma nós éramos duas Anas Luísas. Como o meu Luiz escrevia com Z, era uma forma de diferenciar. Aí todo mundo ficava assim, Ana com Z, Ana com Z. Acabou virando Zana. Aí não tinha aquele... e aí ficou. Vamos diferenciar as Anas. Um era Ana com Z e a outra era Ana com S. Aí ficava chamando assim, Ana com Z, Ana com S. E isso foi evoluindo para Zana e Sana. Só que a Sana, hoje em dia, a gente chama de Lu. Ficou. Gente. E o meu Zana ficou eternamente. E aí depois eu adotei isso. Quando já chegou a época da faculdade, quando a gente começou a assinar as primeiras matérias, falei, não, vou assinar como Zana, eu gosto, eu sou a única. Não sou a única. Vira e mexe, alguém fala assim, eu conheço uma Zana. Eu conheço uma Zana. Mas enfim, sou diferente. Jornalismo, você é formada pela Universidade de Viçosa. Federal de Viçosa, isso. E fez o mestrado? Na Universidade Estadual de Montes Claros. Montes Claros. Você é filha de jornalista? Sim. Ele foi a inspiração? Eu creio que sim. Mas assim, quando eu fui crescendo ao longo de toda a minha vida, meu pai, né, o jornalista Tarcísio Alves, ele sempre lia muito. Toda hora que você visse meu pai em casa, ele estava com o jornal na mão, mas principalmente com muito livro. E aquilo, de certa forma, foi um exemplo. Eu sempre fui uma leitora ávida desde a infância, adolescência. Tem que ler. Né? Na escola, eu estudei no Tiradentes, eu era pior da biblioteca. Todo mundo, às vezes, quando queria ler, né, aqueles que não tinham hábito, que não tinham costume, costumavam me pedir sugestão. Eu falava assim, não, eu acho que você vai gostar de tal livro, porque eu já tinha lido centenas lá da biblioteca. Teve uma época que eu lia 2 livros por dia. Não é correto falar isso, mas eu pegava um pela manhã quando eu chegava, às 7 da manhã, ia lendo ao longo das aulas, eu não prestava atenção nas aulas, porque eu ficava lendo. Terminava, né, livro infanto-juvenil é sempre mais curtinho. Terminava antes do fim das aulas, e já pegava outro que eu lia de tarde e devolvia no outro dia de manhã. Teve uma época que eu tava desse jeito. Porque a maioria lê assim, é um a cada década, né? Não é, infelizmente, segundo, né, a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, ainda são poucos os brasileiros que... Qual é a média de leitura do Brasil hoje? O brasileiro, eu não lembro a proporção, mas nessa última pesquisa que foi realizada em 2015 e 2016, a média de livros lidos por ano por um brasileiro
é de 4,3, 4,5. O argentino lê um pouco mais, né, do É, que o brasileiro. o Brasil aí Tá bem atrasado. não está muito bem nisso. classificado nisso, não. Zana, aí você, o seu pai é o Tarciso Alves, sua mãe como chama? Angelina Abigail Ferreira Coelho. Coelho. E aí você se interessa pelo carnaval valadarense, porque você é muito jovem, e você está num contexto fora de Governador Valadares, um contexto acadêmico fora de Governador Valadares, mas com a alma valadarense, né? E eu tenho certeza que tanto os que assistem ao programa quanto os que viveram o carnaval vão te agradecer eternamente o seu trabalho. Mas você, como é que você chega a essa escolha? Carnaval valadarense, auge e até a decadência. Em 2008 eu já estava assim, no meu terceiro ano de graduação. O ano seguinte seria o último ano e alguns professores já foram dando dicas. Olha, ano que vem é o último ano de vocês vão ter que elaborar, né, a monografia, o trabalho de conclusão de curso. O ideal é que vocês já comecem a pensar em algo que vocês gostam por agora, para ter tempo de desenvolver uma pesquisa melhor, caso seja algo mais elaborado. E nisso, lá em casa, né, eu sempre ouvia as histórias que a minha mãe e minha tia, né, tia Socorro, contavam da época do carnaval. Já tinha, desde criança, que eu ouvia essas histórias, mas eu ouvia assim, uma vez ou outra, e não dava muita atenção. Só que em 2008 ocorreu de novamente uma delas ter tocado no assunto e começar a contar aquelas histórias, e eu já estava buscando um tema para o meu trabalho de conclusão de curso. E eu não queria fazer um trabalho teórico, uma monografia teórica. Eu gostava de escrever e eu decidi que eu queria fazer um livro de alguma coisa, porque era uma forma até de eu ter um produto e depois ter um portfólio para mostrar. Lógico. Quando eu já fosse recém-formado. Falar assim, olha, eu já escrevi um livro. E quando elas começaram a comentar novamente do carnaval, eu achei que era uma boa oportunidade. Eu já tinha em mente, né, a professora que eu gostaria que me orientasse. E aí, mesmo antes de começar a fazer as disciplinas do TCC, eu já procurei essa professora e falei assim, olha, eu tenho esse tema, eu pensei em fazer um livro-reportagem sobre isso, você acha que vai dar certo? Aí ela me apoiou, me incentivou, falou, não, isso é muito bacana, eu acho que você deve investir mesmo. Então, mesmo quando eu já estava nas férias, eu comecei a pesquisa. Coleta de aproveitei, material. porque eu estudava fora, eu estudava em Viçosa. Para eu pesquisar, o meu material estaria todo aqui. Eu aproveitei as férias no diário e fui até o Diário do Rio Doce, ainda ficava aqui no centro da cidade, a sede do jornal, e fui vasculhar o arquivo. Peguei desde o ano de fundação de 1958 e fui, né? Isso não foi tudo nas férias, isso foi ao longo do ano de 2009. Fui pesquisando até a década de 90. Eu observava os 3 primeiros meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março e, às vezes, dependendo se o carnaval ocorresse em março, eu também analisava o arquivo de abril, porque eu queria saber o antes da festa, o durante a edição de cada ano e, principalmente, as repercussões após a festa de cada ano. E durante o período da construção do seu material, você foi observando a movimentação do carnaval atual, ou a ausência dele, e isso serviu também como material? Isso era o maior gancho que eu tinha, porque era um choque de realidade muito grande entre o que a minha mãe e minha tia me contavam e entre a minha realidade, até então adolescente, né? Eu estava para 19, para 20 anos. Nossa, deve não ter tinha 30 anos isso. Quando ela fala assim, né? Eu era adolescente. Você olha para essa carinha. Não, mas isso já até desde que eu comecei o livro, que eu pensei no livro, já tem 10 anos. Já tem mas é um interessante. período significativo. Eu acho que talvez você tenha essa sensação de ter amadurecido muito também com o livro, porque estudar a história, fazer essa imersão na história, amadurece a gente também, né? A gente fica Foi fundamental. Não é verdade? Porque durante a pesquisa, na graduação, eu ia vendo algumas coisas
E a forma como era retratada é como se alguns costumes meio que fossem locais. E quando eu fui para o mestrado em História, fui pesquisar a festa, carnaval de um modo em geral, as diferentes realizações, configurações ao longo dos séculos em algumas cidades, e percebi que sempre as pessoas no carnaval onde elas estão, elas tentam mostrar o próprio carnaval como se fosse de uma perspectiva única. Então, essa forma de apresentar o carnaval como se fosse, não, aqui é o verdadeiro carnaval, isso acontece em todo lugar ao longo dos séculos. Então você está desmitificando o fator pretensão. Não é uma pretensão dizer que aqui é o melhor carnaval. Isso é generalizado. Todo mundo entende que o seu carnaval é o melhor. É uma tendência. Todo mundo quer valorizar a própria festa, o próprio carnaval, que às vezes tem configurações muito distintas. Por exemplo, se a gente tomar atualmente o carnaval do Rio, de Salvador e de Recife, são bem diferentes. Tanto é que as próprias coberturas jornalísticas enfatizam as diferenças do carnaval. Mas todos eles se denominam carnaval. E se você for em Salvador, o pessoal de Salvador vai falar que o deles é o melhor. Se você for no Rio, o povo do Rio vai falar que o deles é o melhor. Belo Horizonte agora é o melhor, né? Agora quem está indo festejar em BH acredita que o de BH é o melhor. E na época, né, na década de 50, 60, aqui em Valadares, quem morava aqui acreditava que o de Valadares era o melhor do interior de Minas. Era o título que Era o havia. título. Usana, a gente vai dar uma paradinha, né, pra galera beber uma água, né, ou ir pegar fotos do carnaval. Quem sabe você tem fotos do carnaval? Aí ela vai falar de algumas coisas aqui. Eu vi um vídeo no Facebook do carnaval dos anos 80. Né? Eu achei, tem alguns de 88, a última edição. Muito legal. É chocante, né? Pensar que aquilo é Valadares. Não é verdade? É muito diferente. Fica com a gente porque a gente vai ver um pouquinho mais sobre Lantejoulas ao Vento, esse livro da Zana Ferreira. O auge e a decadência do carnaval de Governador Valadares. O que foi, o que é e o que pode ser o nosso carnaval. É o que a gente está conversando aqui. A paradinha é rapidinha, a gente já volta já. De volta com Arte e Memória da Cidade de hoje com Zana Ferreira. Zana, é de encher o coração e é de emocionar saber que uma menina tão jovem e tão inteligente se interesse por um assunto tão profundo para nós aqui do programa e para a cidade de Governador Valadares, né? O Arte e Memória da Cidade está recebendo Zana Ferreira, jornalista, mestre em História, para falar sobre o livro dela, Lantejoulas, não dá. Lantejoulas ao Vento, o auge e a decadência do Carnaval de Governador Valadares. E você faz no seu livro uma linha do tempo que eu achei muito legal. Sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e a quarta-feira de cinza. E no livro, eu tô fazendo aqui o spoiler, né, pessoal? Não, tudo bem. No sábado você envolve o prólogo e como surge o carnaval na Princesa. No domingo você tem 3 capítulos. Batendo um bom papo, carnaval com transformação, jubileu de prata e o fim de uma era. Já no domingo você encerra a situação. Segunda-feira, a folia nos salões, os foliões encantados, o carnaval sempre viveu de ilusão. Na terça-feira, a nova década, novas esperanças, o ânimo em baixa, novas escolas, jubileu de ouro e a queda de Momo. E na quarta-feira de cinzas, cadê o carnaval, seu Rui? As cinzas são não renascidas, e levado pelo vento. Aí você tem todo esse conceito das lantejoulas, né? Dessa esperança, desse glamour, espalhadas pelo vento do esquecimento. Mas conta pra mim, qual é o seu conceito de pesquisa deste livro? Lantejoulas ao Vento, auge e decadência. E através do que você se aproxima do assunto Carnaval em Governador Valadares? Bom, a primeira pretensão minha com o livro era principalmente
resgatar a história. Porque eu sentia assim que na minha geração, e talvez pessoas até um pouco mais velhas, mas que talvez não fossem da cidade, tivessem morado fora, as pessoas com quem eu me relacionava nunca tinham ouvido falar nesse tal carnaval. E principalmente à medida que eu fui começando as primeiras pesquisas, eu percebi que era uma festa muito grande. Não era nada que tinha sido passageiro, que tinha deixado pouca marca. Então isso me chocava muito, esse choque das duas realidades. O que havia existido e que, pelo que eu estava descobrindo, era muito grandioso, e um cenário em que ninguém conhecia aquilo. Então, meu primeiro objetivo foi assim, não, eu tenho que resgatar, eu tenho que saber o que foi essa história. Por isso, eu fui tentando buscar o máximo de informação, desde como ele surgiu, o que ocorreu, e principalmente, né, no primeiro momento, eu queria saber o que provocou o fim desse carnaval. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta mais ligada ao design. A capa preta, esse tom sombrio, indica mais essa questão da decadência? Ou do apagar das luzes? Foi uma coincidência. Aham. Porque a E época preto eu estava... fosco ainda, né? Sem brilho, tinha assim. outras ideias de capa, e eu estava conversando, né, com as pessoas próximas a mim, que davam sugestão, e também com o capista da editora, o que era possível fazer. Como eu estava trabalhando contra o tempo, porque eu mandei o livro, eu entrei em contato com a editora, né, para já começar a fazer o livro já no fim de setembro, início de outubro, e eu tinha a intenção de lançá-lo durante as comemorações dos 80 anos da cidade. Então eu estava correndo contra o tempo, eu não podia nada que demandasse um esforço a mais. Eu falava assim, fica para um próximo momento, numa próxima edição do livro. E aí eu precisava de uma ideia que fosse simples de ser realizada, desenvolvida pelo capista da editora. E eu fui olhar no acervo fotográfico que eu estava, né, utilizando no livro, e tem essa foto do acervo do Museu da Cidade. É uma foto do Carnaval do Cinquentenário, dos 50 anos de emancipação política de Governador Valadares, que foi em 1988, e foi também a última edição da festa, então é muito simbólico. A capa está representando o último carnaval. Então já mostra, ao mesmo tempo, o auge e a decadência. Por quê? Porque a última edição da festa foi extremamente elogiada, foi considerada digna dos velhos tempos, digna de resgatar o Carnaval de Governador Valadares, mas em compensação foi a última. No ano seguinte já não tinha nada. Então, acho que casou muito. Mas, a princípio, não é algo que eu tinha consciência. Eu quero fazer dessa forma porque vai retratar isso. Foi o desenrolar das coisas que foi positivo. Você fez várias entrevistas durante esse período todo, na construção do livro. E pessoas que fizeram, de alguma maneira, parte da história. Alguma destacar? Eu sei que a gente corre o risco de ser injusto, né? Com tanto material, tanta gente boa. Mas alguma dessas figuras te chamou mais atenção? Olha, quem eu entrevistei que... Quando eu revejo o material da entrevista, quando eu volto, né, principalmente na época da pesquisa do mestrado, que eu tinha que ler novamente as entrevistas, quem me forneceu um material maravilhoso foi o Buti, que era o presidente da Milionários do Ritmo. Porque ele me dava muitos cenários. Ao mesmo tempo que ele estava falando da escola, eu conseguia perceber uma economia que estava em volta da escola, que eles contratavam costureiras, que ele às vezes tinha que fazer reforma no instrumento, não tinha dinheiro, ele mesmo aprendeu a confeccionar, a reformar os instrumentos pela falta de verba, de recurso. Ele falava de viagens ao Rio de Janeiro para comprar material. Como que ele comprava? Ele barganhava fantasias usadas pelas escolas do Rio de Janeiro. Então, ele já comprava num preço mais baixo. Falava que era de uma escola de samba, do interior de Minas Gerais. Então, os presidentes faziam um preço camarada. E ele me falava muito. Claro, todas as entrevistas são do ponto de vista daquela pessoa. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Não quer dizer que ele retratou 100% da realidade. Mas ele foi muito generoso na entrevista dele, porque ele me oferecia vários ângulos para enxergar a festa de modos de uma forma mais completa. E mais concreta, né? Sim. Você estava falando com uma pessoa que participou de todo esse movimento.
né? Então, até a emoção que ele passou para você foi algo como material muito legal. Em algum momento as pessoas choravam, É aí mesmo, eu nossa. não aguentava, eu chorava junto. Esse programa é assim, eu entrevisto muitos pioneiros, né? E chega num momento que eles lembram de alguma coisa, os olhos enchem e a gente tem que segurar. E a gente não segura, né? Não segura, você tá vendo a pessoa ali, tomada pela emoção, abrindo o coração, te contando a vida. É natural que a gente seja tocado também por isso. Que a gente se envolva, né? Exatamente. Vamos começar. O sábado, você trata o prólogo e surge o carnaval na Princesa. Valadares já era a princesa do Vale. Né? Foi desenvolvendo, né, o marco que possibilitou, né, eu acredito, Valadares ser a cidade que é hoje, foi a chegada da linha do trem em 1910. Porque aí, de repente, Valadares Mr. entrou numa Simpson. rota de comércio que possibilitou a chegada de pessoas e, principalmente, como existia grandes riquezas naturais na região, né, madeira, pedras preciosas, posteriormente a mica, era uma forma também de escoar aquela produção. Então, tinha um canal de chegar à mão de obra e de depois dar continuidade, dar vazão àquela produção. Isso que foi desenvolvendo a economia, a sociedade local de uma forma geral. E eu acredito, é difícil a gente pegar a origem, como foi o primeiro carnaval, como começou. Mas eu acredito que na época, o Rio de Janeiro até então era a capital do país, as pessoas buscavam durante a época de carnaval uma referência que pudesse repetir. Reproduzir costumes, brincavam, faziam festas. Numa entrevista na década de 80 que o Arnaldo Pitanga concedeu para o Diário do Rio Doce, ele comenta que no ano que ele chegou não tinha salão, não tinha clube aqui na cidade. Ele abriu a casa dele, convidou as pessoas para ir dançar, para ir festejar na casa dele. Então, era muito espontâneo no início. E isso começa a se tornar algo mais organizado, com um direcionamento mais dado, a partir do surgimento dos clubes sociais. Primeiro o Minas Clube, em 41, e em 45 o Ilusão. E você estava falando justamente dos clubes, e é um capítulo à parte, né? E que eles fomentavam muito isso e que a rivalidade era muito sadia. Todos os entrevistados destacavam muito isso, e você podia perceber até da forma que era descrito às vezes no jornal. Eles eram muito civilizados. Existia uma rivalidade no sentido de que um queria fazer melhor do que o outro, mas não como se aquilo provocasse raiva um no outro, ter algum tipo de disputa que não fosse saudável. Inclusive, existia a cortesia, né? Os associados de um clube podiam ir até o salão do outro, participar da festa do outro durante o carnaval. Se eu fosse associada do Minas, eu deixava o meu salão, ia por algum tempo até o salão do Ilusão, né? Era próximo, os dois na Minas Gerais, o Ilusão onde ele mantém até agora, e o Minas já ali mais próximo da Marechal Floriano, que era a sede social que hoje já não existe mais. Podia transitar de um clube para o outro, cumprimentava as pessoas, via a festa e depois retornava ao seu próprio clube. Era legal. Super saudável. Talvez eu não saiba perguntar o que eu quero perguntar, mas qual foi o peso emocional para você depois que você terminou o livro, né? A entrevista não está terminando, viu, gente? Está começando. E olhou para trás e falou: nossa, o material já está pronto, eu consegui fechar essa pesquisa toda. Conseguiu mesmo? Que emoção você teve na construção desse material? Por um lado, eu me senti muito orgulhosa de tudo que eu consegui resgatar, reconstruir, mesmo que eu saiba que a pesquisa histórica e a pesquisa jornalística, elas nunca vão refletir 100% da realidade. Elas são uma interpretação. De acordo com os materiais, as fontes que eu tive acesso, de acordo com as entrevistas que eu tive acesso, eu consegui dar uma versão. Aquele recorte. Aquele recorte. Eu consegui dar uma versão da festa. Não quer dizer que eu sou a palavra final a respeito do Carnaval de Governador Valadares. Não. Mas eu sabia que eu tinha construído uma contribuição importante.
Mas por outro lado, principalmente, né, jornalistas sempre acham que pode fazer mais. Eu tinha o sentimento das pessoas que eu não conseguia entrevistar. Vem aí volume 2, Lantejoulas ao Vento. Estou aí aguardando, principalmente que as pessoas, né, que leiam o livro, que tiverem outras histórias, outros casos para me contar, outras perspectivas, eu estou ansiosa para, quem sabe, nas futuras edições do livro, poder incrementar. Bacana. E, cheio de emoção, a gente termina esse segundo bloco, vem aí o terceiro bloco, aqui no Arte e Memória da Cidade, com Zana Ferreira. É rapidinho intervalo, bebe a aguinha lá e volta, tá bom? De volta com a Arte e Memória da Cidade junto com Zana Ferreira. Eu tô tendo uma aula, né? É muito bom falar com você. Mas é um bate-papo rico, enriquecedor. Isso é muito bom. Lançando o livro Lantejoulas ao Vento, o auge e a decadência do Carnaval de Governador Valadares. Cadê o Carnaval, seu Rui? Não, Arnaldo Pitanga. O Arnaldo Pitanga, todos os anos ele era muito famoso por sempre fazer fantasias todos os anos. Às vezes ele fazia uma fantasia para cada dia de carnaval. E ele gostava muito de brincar com os temas de política, do cenário, fosse local ou estadual, nacional. Ele sempre fazia piadas envolvendo os partidos, as figuras políticas. E às vezes piadas de carnaval mesmo, né? Chupeta, fraldão. Ele era muito animado. E muito criativo. Muito O pessoal criativo. fala que ele era carnavalesco de profissão e médico nas horas de folga. Então, E ainda era árbitro de partida de futebol. Aos 80 anos, né? Ele ainda formou em Direito. É uma figura, assim, admirável. Pedro Tassis. Era o Ivo Tassis, né? O amigo dele era o Ivo Tassis, Era o Ivo que ele Tassis. era a dupla. Formava dupla com o Ivo Tassis. Dinâmica, assim, pra aprontar mesmo nos carnavais. Eu vou te fazer uma pergunta. Que a gente tá assim... Porque é assim, gente. Se pegar um material durante os intervalos, tem outra entrevista. Você pode ter certeza disso. Tem mesmo. O Carnaval Valadarense, como é que você consegue enxergar? Ele era o carnaval do povo, ele era para o povo, né? Como é que a gente maneja historicamente isso? E o que, através dessa pergunta, como que a resposta dessa pergunta influencia no decorrer da história, auge e decadência do carnaval? Vamos pegar a festa, o carnaval. Se ele era para o povo com certeza participava, mesmo antes da festa, né, adquirir maior proporção no início de Governador Valadares. As pessoas participavam. Você fala de 38 para cá. Já mesmo antes da emancipação política, já as pessoas tinha movimentos. já se juntavam na época de carnaval, festejavam de forma, né? Ou nas suas casas, ou na rua. Existia o curso carnavalesco, que é uma tradição que veio do Rio de Janeiro. O curso, o que era? As famílias que tinham carros, elas se fantasiavam e ficavam cantando músicas de carnaval, as marchinhas, fazendo um determinado trajeto, que normalmente envolvia Minas Gerais, a Serra Lima, e voltava, e ficavam desfilando. E as pessoas que não tinham carro ficavam ao longo do trajeto cantando também, pulando carnaval. Então, a população que não dispunha de bens conseguia festejar também. Quando o carnaval ficou mais elitizado, na época dos 2 clubes, tinha os bailes nos salões, que eram só para os associados ou para quem tivesse condições de pagar o convite, e isso certamente envolvia uma parcela mais restrita da população, mas os clubes sociais promoviam um momento popular da festa, que era o desfile de carros alegóricos. Eles disputavam, eles criavam 3, 4, 5 carros alegóricos cada clube e desfilavam, né, pela Avenida Minas Gerais. Na década de 50 também, as boates da Zona Boêmia também confeccionavam carros alegóricos para desfilar ali, e aquilo era aberto, o desfile. Então, o povo
novamente Era do participava. povo. Era uma parte que era do povo, era popular, era gratuito para todo mundo. Não quer dizer que toda a festa todo mundo tinha acesso e vivenciava da mesma forma. E surgiram clubes mais populares também, tinha festas mais baratas. Na Lira 30 de Janeiro tinha baile, tinha outros clubes, DR, Paiol 120, tinha outros locais onde eram realizadas festas mais baratas para as pessoas que não tinham condições de festejar no Minas e Ilusão. Então, o que você está dizendo é que não havia só um fomento de escolas de samba. No primeiro momento não tinha as escolas de samba. Não tinha. Os clubes funcionavam como essas agremiações que iam para a rua com seus carros alegóricos, mas também surgiram as escolas de samba. E você... A partir de 55 foi criada a primeira, que foi a Bate-Papo, pelo Antônio Paulino. E assim, na hora que a gente faz escola de samba, vem aquela imagem do Rio de Janeiro. A gente imagina algo grandioso. Mas o primeiro desfile da Bate-Papo tinha 20, 30 pessoas, só baterias desfilando. Então, assim, existia uma inspiração, porque o Antônio Paulino e também o Buti, que foi o criador da Milionários do Ritmo, eles já haviam morado no Rio de Janeiro, já haviam desfilado em escolas do Rio de Janeiro, e eles queriam reproduzir aqui algo semelhante. Mas os recursos, as condições eram completamente diferentes e muito mais modestas. E aí, ao longo do tempo, que eles foram se assemelhando um pouco mais, criando blocos, criando alas, se a bateria, aproximando mais da referência do uma Rio comissão de Janeiro. diferente, uma bateria, algumas alas. Mas é interessante notar, por exemplo, eu vasculhei muito o acervo do Diário do Rio Doce, tinha um jornalista que ele era colunista político, mas na época de carnaval ele sempre tecia considerações a respeito da festa também, que era o colunista político Miguel Faria, ele tecia algumas considerações, né, a respeito da festa também. E ele falava que às vezes as aulas não tinham coesão nenhuma, de uma para outra. De repente tinha uma aula de capoeirista, depois tinha outra de motociclista, ou seja, eles representavam aquilo que eles tinham acesso. Não necessariamente tinha aquele tema único, igual no Rio de Janeiro, o enredo, e aí vai ser construída uma história ao longo das aulas. Era o que tinha, era o que eles tinham acesso, porque eles não tinham recursos. Você menciona aqui, você cataloga numa linha do tempo também, jornalisticamente, mas muito bem feito, as escolas de samba de 55 a 92. Bate-Papo, Bambas da Princesa, Milionários do Ritmo, Império de Lourdes, Unidos da Patota, Unidos do Morro, Bafo de Bode. Tem até uma confraria ainda, né? Chamada Bafo de Bode. Tem ainda? Tem. Deve ser de ex-foliões. Pelo menos o surgimento deve estar ligado. Pode ser. Figueira, Samba Comigo, Unidos do Santa Helena. Eu acho que eu sou dessa. Eu tô lá no Esperança. Mocidade Independente, Rosas da Vila, Juventude de Carapina e Acadêmicos do Vila Isa. Depois disso, surgiu mais alguma? Não tenho conhecimento. Não posso dizer que surgiu ou que não surgiu, porque eu terminei as minhas pesquisas, né, no início da década de 90. Então, depois eu não tive material de acesso que me permita afirmar. Sei que existe a Unidos do Morro ainda, no Carapina, inclusive no Carnaval, no Carnapina, eles desfilam. Até tentei entrar em contato, saber se tinha alguém que conhecia a origem da escola, mas aí essas pessoas, né, algumas delas já faleceram, então eu não consegui o inicinho da Unidos do Morro. Mas ainda existe a Unidos do Morro. É provável que muitos estejam na escola hoje sem saber da origem, né? Sem saber dessa situação toda. Quem foi a maior campeã dos carnavais, ou não havia essa classificação? A Milionários. Claro que não existe, eu não consegui ter acesso, eu acho que isso não era nem documentado pela prefeitura, as campeãs. Mas dava para ir percebendo pela cobertura do Diário do Rio Doce. E aí o próprio Antônio Paulino, ou o Buti tinha muitos troféus em casa. E ele guardou. O Antônio Paulino, quando acabou o carnaval, eu perguntei, né, quando eu entrevistei, falei, você tem foto, você tem alguma coisa da época? Falei assim, queimei ou dei pros outros, não quis mais nada. Levou tudo. Não, ele morava no Turmalina, mas assim, ficou uma mágoa muito grande de sentir que não tinha sido valorizado.
Ele queimou foto, queimou fantasia, deu troféu para os outros, falou assim, ó, instrumento, troféu, quem quiser pega, senão eu vou jogar fora. Porque ele ficou com uma frustração muito grande no final. E o Buti, não, o Buti ainda tinha muito orgulho da escola dele e disse que em alguns momentos, se ele tivesse tido mais apoio, ele voltava, mas aí só voltaria se ele sentisse que tinha uma estrutura pronta para fazer de forma amadora, igual ele fazia antes, aí não se sentia mais inclinado, porque ele já tinha, obviamente, cansado ao longo das décadas, tentando recurso, buscando e não ia para frente. Ele também tinha uma certa mágoa com a prefeitura em relação a essa questão do carnaval, mas ele ainda se sentia disposto a voltar se ele encontrasse as condições corretas. Condições corretas. A gente está falando de investimento do poder público, a gente está falando de novo do fomento popular. Do que a gente está falando? Você vai responder isso no próximo bloco. Tá bom? Mas antes disso, antes da gente terminar, eu queria terminar aqui na página 99. Você tem a letra do SOS Valadares. Foi o samba enredo da Figueira Samba Comigo, na década de 80, em 85 ou 86, 85. Vai meu apelo, vai dizer para que ele volte. Quem puder voltar, SOS. Vem para casa, valadarense, vem para casa. Se você vai, Figueira perde, pá, porque Figueira samba comigo e com você. A lua que outrora brilhou, os carnavais de antigamente, foi madrinha das iaiás, Tem toda uma nostalgia, né? Durante o próprio carnaval, já sentia que o carnaval estava se perdendo. Ia se perdendo, né? E é muito dramático. Quer dizer, se eu for ler só o texto isolado do contexto, eu vou quase que chorar. Mas era uma letra de samba. Era o samba enredo da Figueira Samba Comigo, que foi uma escola formada por membros da elite da sociedade valadarense. Eles criaram essa escola, inclusive foi criada pela primeira-dama, a então primeira-dama Elga Rezende. Segundo o Buti, né, o Buti da Milionários, ele ficava cabreiro, que ele achava que tinha uma questão política, de vontade de já estava envolvendo projetar. Só que as pessoas que assumiram a direção da escola, eles não estavam interessados nessa questão política. Eles gostavam era da festa. E eles, durante os anos que eles desfilaram, 4 anos, cerca de 4 anos, eles tentavam mesmo era fomentar o carnaval valadarense. Só que existia uma diferença muito grande entre a qualidade do espetáculo que a Figueira podia proporcionar, porque os membros tinham condição de bancar fantasias bonitas, mais elaboradas, mais luxuosas, e as outras escolas. Então, o interesse da Figueira Samba Comigo era fomentar a festa. Mas eu encontrava resistência até nas outras escolas, porque ficava assim, já tinha sido criado por uma primeira-dama. Eles já achavam que teria uma interferência. Eles achavam que ia puxar sardinha. E eu acho que nem precisava dessa questão política, porque simplesmente o fato de eles terem mais recursos, eles já saíam muito na frente dos outros. Então, acabou que no mesmo ano que a Figueira Samba Comigo fez esse enredo, pedindo ao valadarense para parar de ir para as praias e ficar na cidade, nesse mesmo ano eles encerraram a escola. Na época, eles deram entrevista ao Diário do Rio Doce falando que tinha uma divergência com as outras escolas. E quando eu entrevistei a direção, né, foi o Márcio e a Isabel Pereira, quando eu os entrevistei em 2009, falou assim, disso eu não lembro não. Eu acho que a escola acabou porque o carnaval já estava acabando mesmo, e a gente sentia isso e não viu mais como continuar. Então já tinha um sentimento de derrocada ali nos últimos anos do carnaval. Gente, essa é a Zana Ferreira. A gente está falando sobre o livro dela, Lantejoulas ao Vento, que conta a história do auge da decadência do carnaval em Governador Valadares. Mais uma parada e a gente volta para o quarto e último bloco. Aí a plateia toda fala, que peninha. A gente volta já para continuar falando com a Zana, tá bom? Arte e memória da cidade. O teu cabelo não é nada.
que as mulatas na cor. O carnaval ficou meio chato, porque em favor do politicamente correto, até as letras das marchinhas foram condenadas, né? E não havia isso nos carnavais de outrora, né? Era, quer dizer, você cantar do mulato, do cabelo, olha o cabeleiro do Zezé, será que ele é? Tudo isso era pura diversão, puro entretenimento. E eu te fiz a pergunta. O que, na sua opinião, contribuiu para a derrocada do carnaval valadarense? Foi a falta do investimento ou foi a falta do envolvimento popular? Na primeira versão desse livro, quando foi escrito para o meu TCC na graduação em 2009, eu comprei, né, muito a versão dos entrevistados de que o carnaval morreu por falta de investimento da prefeitura. No mestrado, eu já tinha alguns anos que eu tinha deixado a pesquisa na gaveta, então quando você volta, você tem uma neutralidade, você não está mais envolvido emocionalmente com aquelas entrevistas, né? Eu já tinha dado uma distanciada. E paralelamente a isso, né, eu tive as leituras históricas a respeito da festa. Então, eu uso já na introdução do livro o conceito do carnaval que norteia toda a minha pesquisa. É do historiador Felipe Ferreira. Ele fala que carnaval é a disputa pela ocupação do espaço carnavalesco. Carnaval é aquilo que se diz carnaval. E o que foi a ocupação do espaço carnavalesco em Governador Valadares? No momento que conceituaram a festa, conceituaram como aquele carnaval dos anos 50. É o carnaval saudosista. É o carnaval que atraía turistas, que lotava pensões, era o carnaval que tinha carros alegóricos e que era mais luxuoso, era mais imponente. A partir do momento que houveram transformações nessa festa, a conceituação não mudou. Eles continuavam descrevendo o carnaval como se fosse o mesmo carnaval da década de 50. Isso criou uma contradição, porque a sociedade queria o carnaval da década de 50 e falava dele o tempo todo como se fosse aquele carnaval, mas as condições haviam mudado. A cidade havia tido perdas econômicas, o governador Valadares chegou a ser a 6ª economia do estado e depois foi perdendo posições. O Vale do Rio Doce foi se transformando numa região, né, de muitas desigualdades sociais, de muita pobreza, inclusive. E quem havia financiado a festa não tinha mais condição de financiar, que era a iniciativa particular. E a prefeitura, paralelamente, não tinha condições de financiar da forma antiga. E nem veio se envolvendo ao longo do tempo, né? Eu vejo que em alguns anos havia tentativa, mas acontecer duas coisas. A abordagem politiqueira seria o problema? Eu acho que havia falta de diálogo entre, efetivamente, o poder público e a comunidade. Por exemplo, o ano de 1978, que foi o ano dos 40 anos de emancipação política. Na mesma festa, existia concurso, né, de fantasia de folião, fantasia de bloco e de fantasia de carro. O que era fantasia de carro? Era o corso, que é uma prática do século XIX no Rio de Janeiro. Isso não, na década de 70, ninguém mais fazia o corso na cidade. Só que toda vez que eles queriam resgatar a importância do Carnaval de Valadares, eles olhavam para o passado. Aí eles fizeram um concurso de corso como se isso fosse trazer de volta como se fosse relevante, o brilho antigo, mas já não existia identificação naquela sociedade. E é um carnaval assim que você vê que a prefeitura estava tentando, no popular hoje em dia, eu diria que ela estava tirando para todos os lados. Porque ao mesmo tempo que tinha o corso carnavalesco, que é uma prática do século XIX, eles também contrataram um trio elétrico. Aí eu falo que só a vontade de agradar gregos e troianos explica o fato de ter um corso e um trio elétrico no mesmo carnaval. E, por sinal, nem o trio elétrico naquele ano não pegou o formato. Então, o que eu acho? Faltava diálogo com a comunidade, efetivamente, porque o carnaval era pensado a partir de janeiro, quando já estava às vésperas. Não existia uma preocupação com o carnaval, apesar de ser, até então, a maior festa da cidade, não existia nenhuma preparação ao longo dos anos, porque no Rio de Janeiro terminou um carnaval, eles já estão pensando no próximo. Eles já estão pensando em tudo. Aqui só se pensava no próximo carnaval quando passava o Réveillon. E isso atrapalhava o diálogo, atrapalhava a organização, atrapalhava o investimento.
E as enchentes acontecem imediatamente um pouco antes dos carnavais, né? Então, Em 79 foi um problema. economicamente falando, isso já tirava o ânimo, já tirava fôlego, já tirava muita força para investimento de última hora em carnavais. Mas não sei se é até porque a ocupação era menor nas décadas anteriores. Não vi muitos relatos de enchente no jornal. Só em 79 mesmo, que foi uma enchente forte, que inclusive em 79 foi um ano atípico. O poder público não deu nenhuma verba para o carnaval, porque tinha que atingir as enchentes. E mesmo assim os foliões das escolas foram para a rua, que era uma Mesmo forma de assim? lavar a alma. Olha que legal. Foram sem recursos, fizeram um carnaval. O Rei Momo, que se não me engano era o Didi Barra, ele era açougueiro e aí já tinha sido Rei Momo há alguns anos, tem foto dele aí no livro. Nesse ano, ele morava na ilha, a casa dele tinha sido afetada pela enchente, ele perdeu muita coisa. Ao invés de ele desfilar num carro, que era o que ele sempre desfilava, ele desfilou num barco e colocou a faixa, Rei Flagelado. Mas as pessoas queriam lavar a alma naquele ano. Não teve recurso, mas teve animação. A gente encontra contradições assim na festa, ao longo da história da festa. Tá aqui o Didi Barra. Isso. Gente, que legal. Quer dizer, é superação total, né? Exatamente. Superação total. Então, às vezes, um ano que a folia tinha... Eu comento no livro. O título do melhor carnaval do interior de Minas, que surgiu, né, na boca da cidade na época de 50, ele nunca mais abandonou a cidade. Quando ele sempre aparecia antes, para falar assim, esse ano nós temos que fazer uma festa digna da cidade que já teve o melhor carnaval do interior de Minas. Aí quando passava o carnaval, se a folia tivesse sido boa, eles falavam assim, olha, tá boa, mas ainda não está digna de quem teve o melhor carnaval do interior de Minas. E se não tivesse sido boa, falavam assim, é uma vergonha, porque nós já tivemos o melhor carnaval do interior de Minas. Isso sufocou o carnaval da cidade, porque eles nunca abandonavam aquela memória, o saudosismo da década de 50. Você não concorda, Zana, que o carnaval é um evento saudosista? Apesar de eu ter falado que o carnaval hoje ficou chato, mas todo carnaval você repete as marchinhas de Lamartine Babo, né? Do Moacir Franco. As marchinhas estão presentes em todos os carnavais como marca de antigamente era muito bonito. Esse saudosismo está muito presente nos carnavais ainda. E eu acho que isso, a época desse carnaval, também contribuía para uma declinada, porque as marchinhas já estavam em declínio. E o Miguel Faria, o colunista político, ele comentou isso num dos anos, já na década de 70 e 80. Ele mencionava que antigamente, todos os anos, surgiam novas marchinhas. E de repente, já estava se cantando as mesmas marchinhas de 20 anos antes. Então, isso foi um problema à época. Hoje existe essa questão da marchinha ter retornado, mas você vê, por exemplo, em Belo Horizonte já tem concurso de marchinha. Ou seja, são novas. Para produzir novo material. Novo material para envolver a comunidade. As marchinhas às vezes têm cunho político, às vezes não tem, às vezes é uma brincadeira. Então envolve a comunidade. Eu acho que ter um resgate da história na festa, isso não atrapalha. Atrapalha quando ela vive só disso. Só de resgatar uma história que não existe mais. Ficar no passado. Eu entrevistei o Nonô da Garrafa, que é figura... Você fala em carnaval, você tem que falar em Nonô da Garrafa. Você teve contato com ele? Entrevistei, foi inclusive o primeiro entrevistado. A época de 2009 foi seu Nonô. Gente, eu ri demais com Me ele. recebeu lá na ilha, me serviu uma ambrosia, tava gostosa. Não, eu não fiz a matéria na casa dele, eu fiz a matéria na beira do rio, junto com ele. E foi muito bom, assim, uma alegria, uma espontaneidade. E ele contando da participação dele do carnaval, é um negócio fantástico. A própria história dele é emocionante, né? Tropico do Lalá também é uma fase, um recorte dentro do carnaval digno de nota também. Eu sou super fã do Tropico, né? Todos os anos eu tô lá. Esse ano eu não fui porque eu tinha um outro compromisso de noite, eu tinha uma formatura, mas não fui e fiquei vendo a foto de quem foi lá. Tava lá no Facebook olhando e
coração assim, ai, não fui no Tropico. Mas eu adoro. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Lantejoulas ao vento, e a gente está chegando na quarta-feira dos cinzas, isso assim na linha histórica, na linha do tempo do seu livro. E vocês têm algumas expressões muito fortes. Cadê o Carnaval Seu Rui? A gente já citou as cinzas não renascidas e levadas pelo vento. Qual é a visão da Zana Ferreira, jornalista, do Carnaval atual de Governador Valadares? Ele tem condições de se levantar, eu não falo nem de resgate, porque esse não é pelo que eu percebi, resgatar não é a ordem do dia. A ordem do dia é se levantar e produzir algo. Tem condições disso acontecer? E quais seriam os meios para isso acontecer, na opinião da Zana Ferreira? Na minha opinião, pelo que eu pude observar dos problemas que sufocaram este carnaval, o que é que a cidade precisa para ter um carnaval? Eu não falo para ter o melhor carnaval, para ter um carnaval, para que a população possa curtir, relaxar nesses dias, né? Que possa ficar na cidade e não ter que ficar entediado em casa só vendo, né? Filme, série, novela. Precisa ter diálogo entre o poder público e a comunidade. E esse diálogo não pode começar em dezembro. Se existe tem que haver planejamento. Tem que ter planejamento. Se existe no Carnapina, se existe no Carapina uma escola de samba, será que ao longo dos meses, do ano, eles não conseguem talvez fazer outras atividades? Eles querem, tem que saber o que é que cada comunidade quer, porque o Carnaval em Valadares tem sido bem descentralizado, e que é uma coisa até interessante, da oportunidade de pessoas que talvez não viriam ao centro festejar, mas está ali no bairro deles, eles curtem a folia. Então, considerando esse aspecto descentralizado do carnaval, o poder público tem que ter um diálogo constante com as comunidades, o que é que elas querem fazer, e fornecer, por exemplo, a estrutura. Após o desfile desse ano, o Tropico fez um desabafo nas redes sociais falando que não recebeu a quantidade de banheiro químico que foi exigido, e eles são cobrados do Corpo de Bombeiros, porque eles estão levando uma grande quantidade de pessoas na rua. Então os órgãos, até por exigência de segurança, eles fazem algumas exigências em torno de segurança, né, de pessoas ali para fazer a segurança do evento, questão de banheiro. Então, se a prefeitura não tem condições de arcar com algo financeiramente muito grande, que dê estrutura. Tem que dar uma estrutura para que essas organizações do carnaval em cada bairro, em cada comunidade, tenham condições então de juntar, quem sabe talvez por mês, um mês ao longo do ano, né? Ou de 2 em 2 meses possa ter uma festa, ensaio digital, porque as escolas de samba do Rio de Janeiro têm suas quadras, elas têm condições de promover eventos, de levantar recursos, além do subsídio que eles já recebem da prefeitura, que são subsídios milionários. Se aqui não tem condições de fazer nada semelhante, quem sabe um diálogo, estudar entre a própria organização, ouvir das comunidades o que elas esperam do poder público, e o poder público, dentro da sua capacidade, das suas possibilidades, atender. Só que eu acho que isso muitas vezes é vontade política. Eu percebi isso ao longo do tempo. Por quê? Nos anos que comemoravam o aniversário redondinho da cidade, o investimento era sempre maior. Se tem dinheiro para fazer um carnaval bacana nos 25, 30, 40, 50 anos, por que não existiu dinheiro nos anos anteriores? Então, da mesma forma, né? Vontade política. Precisa de vontade política, de diálogo e vontade política. Zana Ferreira lançando o livro Lantejoulas ao Vento. Onde está disponível o livro? Olha, está disponível comigo. As pessoas podem entrar em contato, né? Eu sou jornalista na Inter TV, estou nas redes sociais, Zana Ferreira. E também tem numa livraria do shopping da cidade. Está disponível lá. Quem não tá lá na leitura? Está lá na leitura. Quem não conseguir entrar em Você contato fez o lançamento? comigo... Fiz o lançamento no dia 6 de fevereiro, foi no Centro Cultural, foi bem bacana. Eu ouvi falar, eu tava Se fora. quiser, eu mando foto também. Pode mandar foto. Foi bem prestigiado, foi muito bacana, fiquei muito feliz. Cara, eu fiquei muito feliz de te receber. Que bom, eu também fiquei muito feliz. E vou fazer
uma campanha para você na Secretaria da Cultura, tá? Então, próxima... não, ocupando? próxima secretária da Cultura, Zana. Ô, Zana, brigadão mesmo. Deus continue te abençoando, te Amém. dando essa inteligência, essa capacidade de pesquisar e essa paixão pela história da nossa cidade, né? Que vem aí o segundo, terceiro, quarto, quinto volume. Na do cabeça livro, já tá. né? E conta com a agência lá pra gente fazer a edição do livro também. Então Tá bom? Contarei. Quer dar mais uma palavrinha sobre o carnaval e se despedir? Fica à vontade. Com você. É engraçado que a gente conversou aqui quase uma hora, a gente falou um bocado. Essa sem menor sombra de dúvida, de todas as entrevistas, todas as conversas que eu pude falar a respeito do livro, é que eu tive a maior possibilidade de falar mais da pesquisa, do projeto, né, de tudo que aconteceu ao longo do tempo, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente não consegue citar, conversar, portanto eu convido quem está aí em casa a ler o livro, tem muita história gostosa, por mais que de uma forma em geral, né, o final seja triste, porque, spoiler, o carnaval acaba. Carnaval, né? Tem quarta-feira de cinza, gente. Tem quarta-feira de cinza, ele acaba. Mas mesmo assim, eu convido quem está aí a conhecer um pouco mais, saber tudo aquilo que eu pude entregar de presente para a comunidade nesse livro. Tá. E nós ficamos muito felizes. Lantejoulas ao vento, Zana Ferreira. E assim termina o nosso Arte e Memória da Cidade. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se ver numa próxima matéria, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de contar ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.